Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo na paz? Vamos lá para mais um momento com a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, né? Hoje nós vamos tratar sobre um tema: preciso ou não preciso ir à igreja? Será que realmente não é necessário ir à igreja para adorar, para cultuar, para ofertar a Deus? Será que eu consigo fazer isso na minha própria casa? O que a Bíblia diz, né? Preciso ou não preciso ir à igreja? Esse é o tema que eu quero tratar com você dentro da palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Mas, antes de mais nada, você já está inscrito no meu canal? Eu estou pretendendo colocar alguns vídeos, postar alguns vídeos, para que nós possamos conversar sobre um assunto maravilhoso, que é o assunto o que a Bíblia diz. Se inscreve no canal, ative o sininho, se possível for, comente, né, o que você achou desse vídeo aí, e vai ser bênção de Deus. Vamos lá? O que a Bíblia diz? Preciso ou não preciso ir à igreja para agradar a Deus? Vamos para a Bíblia e vamos debater esse tema. Vamos lá, o texto que nós vamos meditar está no Evangelho escrito por João, capítulo de número 4. Evangelho escrito por João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 19, né? O que está acontecendo no Evangelho escrito por João, capítulo 4? Jesus está conversando com a mulher samaritana, né? E quando Jesus senta com essa mulher, ele vai dar um ensino para ela poderoso. Quando chega no versículo 18, a mulher samaritana pergunta para Jesus: o Senhor deve ser um profeta. Disse a mulher: então me diga, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Entende que ela vai fazer uma pergunta para Jesus, que ela quer saber aonde é o lugar de adoração, né? Ela diz, os judeus dizem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, ela era samaritana, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Agora presta atenção na resposta de Jesus. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará. Olha que legal, não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Olha esse versículo aqui que interessante, o versículo 22. Jesus está dizendo, vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Existem pessoas que adoram a Deus, existem pessoas que vão à igreja, existem pessoas que são cristãos, mas eles sabem muito pouco a respeito de Jesus. Eles sabem muito pouco a respeito daqueles a quem ele adora. Ele não lê a Bíblia, ele não tem o hábito de leitura bíblica, ele não tem o hábito de estudar a Bíblia, ele não tem o hábito de estudar a história bíblica. Se você é um cristão e você sabe muito pouco de Jesus, você sabe muito pouco de Deus, você não conhece os livros bíblicos, você não sabe onde está o livro de Malaquias, o livro de Sofonias, o livro de Ageu, você não conhece a Bíblia, provavelmente. Se você é um cristão e você não conhece a Bíblia, provavelmente você está sendo enganado. Provavelmente você está sendo enganado. Jesus, ele diz a respeito disso, que nós erramos pelo fato de não conhecermos
as Escrituras. E Jesus está dizendo para aquela mulher: vocês, samaritano, sabem muito pouco a respeito daqueles que você adora. Nós, que somos judeus, adoramos com conhecimento. Então tem aqueles que sabem pouco e tem aqueles que conhecem. Pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas, presta atenção, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha que coisa linda, espírito e verdade, duas coisas. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus está falando que não importa o lugar, o que importa é a maneira que você adora a Deus. A mulher perguntou se era no Monte Gerizim, porque os judeus diziam que era no templo, mas Jesus está dizendo: não importa o lugar, o importa é que você o adore em espírito e em verdade. E ele vai fazer uma declaração muito profunda. Ele diz: o Pai procura pessoas que assim o adorem. Mas você vai me perguntar: mas o que isso quer dizer a respeito da igreja? Eu devo ou não devo ir à igreja? Existem 3 tipos de pessoas. Eu quero começar pelo terceiro. O terceiro tipo de pessoa é aquele que não ama. Ele não ama Deus, ele não está preocupado com aquilo que Deus diz, ele não está interessado. Você chega nessa pessoa e fala: você conhece Jesus? Eu nem acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, para mim todas as religiões são religiões, Então, esse terceiro aqui não tem muito o que fazer, né? A não ser se Deus se revelar a ele, mas ele não está preocupado, ele não tem interesse e ele não quer saber. Existe aquele que ama a Deus com amor condicional. Ele busca a Deus por causa da salvação. Ele busca a Deus porque ele não quer ir para o inferno, né? O inferno é um lugar ruim. Lá haverá choro, ranger de dentes, e ele não quer. Ele procura a Deus porque ele quer ser salvo. Ele procura a Deus porque ele quer proteção para ele e para sua família, né? Está escrito lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele procura a Deus por provisão, porque ele sabe que Deus abençoa, que Deus cuida, né? Então é um amor condicional, né? É um amor baseado numa condição. Ele busca a Deus para ser salvo, ele busca a Deus para ter proteção, ele busca a Deus para ter provisão. Mas existe um grupo de pessoas que expressa perante Deus o amor incondicional. E é esse que o Pai procura, aquele que adora a Deus de uma maneira incondicional, aquele que adora a Deus independente da circunstância, independente de qualquer coisa. Ele adora a Deus independente se ele está passando por problemas ou não. Ele adora a Deus de uma maneira incondicional. Ele não está preocupado se a Bíblia fala ou não sobre dízimo, né? Ele não quer saber. Ele fala: não, eu dizimo, eu oferto na igreja por gratidão. E ele não procura a Deus tão somente por causa da salvação. Imagina se nós soubéssemos, né, que não precisamos ir à igreja, todo mundo vai ser salvo. Imagina, eu não estou dizendo que isso é fato, mas imagina se você soubesse que não precisaria ir para a igreja, né? Esse incondicional, esse que ama, ele iria, mesmo se ele soubesse que não precisaria ir,
Ele iria. Ele não precisa de um mandamento para dizimar, ele não precisa de um mandamento para ir à igreja, ele não precisa de um mandamento para perdoar, ele não precisa de um mandamento para amar o próximo. E o Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. É um amor incondicional. É um amor que não precisa de um mandamento bíblico. É um amor que não precisa de nada. Ele procura Deus. Davi amava a Deus dessa maneira. Você consegue entender? Você consegue entender o que eu estou te falando? Se você precisa de um mandamento bíblico para ofertar, para dizimar, para ir à igreja, eu não estou dizendo que não tem. Tem. Eu poderia pegar um texto bíblico aqui e mostrar para você lá em Hebreus, dizendo, não deixeis as vossas obrigações na igreja. Mas eu não quero que você vá à igreja, que você vai buscar a Deus por causa de um mandamento. Mas a minha intenção é que você busque a Deus de uma maneira incondicional. Imagina se Deus chegasse para você dizendo, você não precisa vir à igreja para adorar, ou você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, você não precisa fazer nada, eu vou te salvar. E você olha para Deus e fala, Senhor, eu não estou fazendo isso baseado em uma condição. Senhor, eu não estou fazendo isso baseado em um mandamento. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. E mesmo se o Senhor dizer para mim não fazer, eu vou fazer, porque eu te amo. E eu tenho para contigo um coração grato. Eu tenho para contigo um coração amoroso. Presta atenção. Aquele que ama a Deus, ele não precisa de um mandamento. Aquele que ama a Deus, ele fica incomodado em casa. Ele não consegue, ele fala, eu preciso ir à igreja. Eu preciso ir lá expressar a minha gratidão, levando uma oferta, levando o meu dízimo, expressando a minha adoração juntamente com a comunidade. Você consegue entender? Esse é o amor incondicional. E Deus, Ele não se agrada quando as pessoas chegam até Ele querendo alguma coisa em troca, mas Ele se agrada daqueles que o buscam com um coração íntegro, grato, um coração de adoração. O salmista Davi, o homem que mais amou a Deus, ele dizia, o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? O salmista Davi, o homem que mais amou a Deus, ele dizia, alegrei-me quando me disseram, nós vamos à casa do Senhor adorá-lo. O salmista Davi, o homem que mais amou a Deus, ele dizia, uma coisa eu pedirei ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Se nós amamos a Deus, nós não vamos nos preocupar com minúcias. Nós vamos nutrir dentro do nosso coração um sentimento, um desejo que queima dentro de nós. Eu preciso expressar a minha gratidão. Eu preciso expressar a minha adoração. Busque isso. Poucas pessoas, muito poucas pessoas, exercem para com Deus um amor incondicional. A Bíblia diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. A Bíblia também diz que se nós buscássemos a Deus e o buscássemos de todo o nosso coração, Ele se revelaria a nós. O segredo que eu trago aqui para você é ore, fala, Senhor, eu quero te amar incondicionalmente. Eu quero expressar para o Senhor um amor incondicional. Gente, tanta coisa Deus tem feito por nós. E cabe a nós buscarmos amar a Deus de uma maneira incondicional. Eu não vou debater com você se você deve ou não ir à igreja. Eu acho que isso daí é uma coisa fútil, né? Quem ama a Deus não precisa de um mandamento. Quem ama a Deus não precisa de uma ordem. Ele faz de uma forma voluntária. Ele vai buscar maneiras de agradar a Deus. Ele vai buscar maneiras de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é um adorador incondicional. E o Pai procura tais
que assim o adore. Deus te abençoe. Busque a Deus. Busque a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A paz do Senhor esteja com você e até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, se assim você gostou. Deus te abençoe em nome de Jesus. E aí, gostou desse vídeo? Venha conhecer a nossa igreja, aqui na cidade de Pindorama, bem no centro da cidade, Rua Santa Cruz 287, bem no centro. Você é o nosso convidado.